Imagine uma princesa, filha de rei, cercada de ouro, seda. Imagine uma princesa, filha de rei, cercada de ouro, seda e poder. Agora, imagine essa mesma jovem trocando a coroa por um avental, o trono por um hospital e o luxo por um coração entregue aos pobres. Esta é a história de Santa Isabel da Hungria, a rainha que fez da caridade o seu verdadeiro reinado e cuja vida, marcada por milagres e provações, ecoa até hoje como um convite à compaixão e à fé. Desde o berço, Isabel foi envolvida por uma atmosfera de nobreza e religiosidade. Nascida em 1207, filha do rei André II da Hungria e da rainha Gertrudes de Andechs-Meran, sua linhagem era repleta de santos e rainhas virtuosas. Mas, ainda menina, seu destino foi selado por alianças políticas. Aos 4 anos, foi prometida em casamento a Luís IV da Turíngia e enviada para a corte alemã para ser educada entre costumes estrangeiros e olhares desconfiados. Ali, mesmo entre festas e intrigas, Isabel já se destacava por sua piedade e generosidade. Era comum vê-la rezando em silêncio, partilhando o que recebia com os pobres do palácio e preferindo a simplicidade ao luxo que a cercava. O tempo passou e o que era para ser apenas um acordo político transformou-se em uma história de amor e parceria. Aos 14 anos, Isabel casou-se com Luís IV e juntos viveram um matrimônio exemplar, abençoado com 3 filhos e uma fé que os unia ainda mais. Luís não apenas apoiava, mas admirava a caridade da esposa, dizendo que ela era mais santa que todas as abadesas do império. Durante uma terrível fome que assolou a Turíngia, Isabel abriu os celeiros reais para alimentar os famintos, esgotando os recursos do palácio para socorrer os necessitados. Sua compaixão era tão radical que provocava irritação e inveja entre os nobres, especialmente seus cunhados, que a acusavam de dilapidar o patrimônio familiar. Mas Isabel não se contentava em simplesmente dar moedas ou alimentos. Seu amor a Deus a impelia a ações ainda mais ousadas. Um dos episódios mais marcantes de sua vida foi o famoso Milagre das Rosas. Certa manhã de inverno, enquanto levava pães escondidos no manto para os pobres, foi surpreendida pelo marido, que, instigado por parentes, perguntou o que ela carregava. Isabel, trêmula, respondeu: "Levo flores, Senhor." Ao abrir o manto, os pães haviam se transformado em rosas frescas e orvalhadas, mesmo fora de época. Era o sinal de que sua caridade era abençoada por Deus, e o milagre das rosas se tornou símbolo de sua missão: transformar o pão da caridade em flores de esperança. Outro milagre notável foi quando Isabel acolheu um leproso em seu próprio leito. Ao saber do ocorrido, Luís correu ao quarto, mas, ao levantar o lençol, não viu o doente, mas sim a imagem de Cristo crucificado. Era como se Deus confirmasse que, ao servir os mais pobres e doentes, Isabel estava servindo ao próprio Cristo. A espiritualidade franciscana teve papel decisivo em sua vida. Inspirada pelo exemplo de São Francisco de Assis, Isabel desejou viver a pobreza voluntária, mas foi aconselhada por seu diretor espiritual, Conrado de Marburgo, a praticar as virtudes de seu estado de vida. Mesmo assim, ela se aproximou dos franciscanos, ajudou a construir conventos e, após a morte do marido, ingressou na Ordem Terceira de São Francisco, tornando-se modelo de santidade laica e padroeira da Ordem Franciscana secular. Mas a jornada de Isabel estava longe de ser um conto de fadas. Em 1227, Luís partiu para a cruzada ao lado do imperador Frederico II, mas morreu de peste em Otranto antes mesmo de chegar à Terra Santa. A notícia abalou profundamente Isabel, que tinha apenas 20 anos e 3 filhos pequenos. O mundo parecia desabar e a jovem rainha, antes cercada de honras, foi expulsa do castelo pelos parentes do marido que desejavam os bens da coroa. Sem dinheiro, sem abrigo, peregrinou pelas aldeias, enfrentando o frio e a rejeição, sustentada apenas pela fé e pela caridade de poucos amigos fiéis. Mesmo na pobreza extrema, Isabel não se revoltou. Pelo contrário, dirigiu-se ao convento dos franciscanos e pediu que cantassem um Te Deum em agradecimento por ter sido digna de participar dos sofrimentos de Cristo.
Recusou propostas de casamento vantajosas, preferindo entregar-se totalmente ao serviço dos pobres. Em Marburgo, fundou um hospital para leprosos e desamparados, onde servia pessoalmente, lavando feridas, consolando moribundos e vivendo como uma simples serva, vestindo hábito cinza e praticando jejuns rigorosos. A santidade de Isabel se manifestava de forma extraordinária. Contemporâneos relatam que, ao atender os enfermos, uma luz suave envolvia seu rosto, como se a graça divina se fizesse visível. Diziam que São João Batista vinha lhe trazer pessoalmente a comunhão e que inúmeras vezes ela foi visitada pelo próprio Cristo e pela Virgem Maria, que a consolavam em seus sofrimentos. Uma de suas amigas, depois no processo de canonização, que surpreendeu várias vezes a santa elevada no ar, a mais de 1 metro do chão, enquanto contemplava o Santíssimo Sacramento, absorta em êxtase contemplativo. Após uma vida breve, mas intensamente vivida, Isabel sentiu o fim se aproximar. No outono de 1231, recolheu-se ao hospital que havia fundado em Marburgo. Ali, cercado por poucos amigos e pelas irmãs franciscanas, entregou sua alma a Deus em 17 de novembro de 1231, com apenas 24 anos. Antes de morrer, pediu que recitassem o cântico do Magnificat e, com um sorriso sereno, exclamou: "É chegado o tempo de deixar este mundo e ir ao encontro do meu Senhor." Logo após sua morte, começaram a ocorrer numerosos milagres atribuídos à sua intercessão. Leprosos foram curados, pobres encontraram sustento e famílias reconciliaram-se. O Papa Gregório IX, que a conhecera pessoalmente, a canonizou em 1235, apenas 4 anos após sua morte, um dos processos mais rápidos da história da Igreja. Seu corpo foi sepultado na igreja de Marburgo, que se tornou centro de peregrinação e de milagres. O legado de Santa Isabel da Hungria atravessa séculos e fronteiras. Ela é símbolo da caridade cristã vivida com alegria e desprendimento, mostrando que é possível ser santo no matrimônio, na maternidade e no serviço aos pobres. Sua vida resume o Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ver Cristo cada irmão sofredor. A Igreja reconhece-a como padroeira dos pobres, das viúvas, das obras de caridade, dos hospitais, dos padeiros, dos enfermeiros e da ordem franciscana secular. E se você se pergunta se existe uma oração aprovada pela Igreja Católica atribuída a Santa Isabel, saiba que sim. Uma das mais conhecidas é esta: ó Deus, que deste a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, Santa Isabel nos convida a olhar para além das aparências, a enxergar o rosto de Cristo nos mais necessitados e transformar o mundo com gestos concretos de amor. Sua história nos lembra que a verdadeira realeza está em servir e que a maior coroa é o amor. Que sua vida inspire cada um de nós a viver a fé com coragem, alegria e generosidade, mesmo quando tudo parece perdido. E agora, convido você a rezar comigo, pedindo a intercessão de Santa Isabel da Hungria. Ó gloriosa Santa Isabel da Hungria, modelo de caridade e humildade, que transformaste vosso trono em serviço aos pobres e vosso palácio em hospital dos doentes, intercedei por nós junto a Deus, para que saibamos, como vós, amar com generosidade e servir com alegria. Alcançai-nos a graça de viver a fé com o coração desprendido e mãos sempre abertas para o próximo. Protegei-nos de todo egoísmo e indiferença e nos ensinai a reconhecer o rosto de Cristo nos necessitados. Santa Isabel, padroeira dos pobres, rogai por nós. Santa Isabel, serva de Deus e dos homens, rogai por nós. Santa Isabel, flor da caridade cristã, rogai por nós. Amém.